batizamos o Carlinhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós o batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Julinha, como ministro do Evangelho, nós a batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Alice, como ministro do Evangelho, nós a batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós o batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Paulinha nós a batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cleusa, como ministro do Evangelho, nós a batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Wagner, como ministro do Evangelho, nós o batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gilmar, como ministro do Evangelho, nós o batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Léo, como ministro do Evangelho, nós o batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernando, como ministro do Evangelho, nós o batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Helenita, como